Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam para a gente que a presença de Deus junto ao seu povo sempre pode ser vista nas narrativas bíblicas. Isso nos fortalece e nos dá coragem para seguirmos nosso próprio caminho. Então, que nós realmente possamos sempre, refletir, as liturgias de hoje com bastante fé, e devoção. Então, a primeira leitura de hoje está em Josué, capítulo 24, versículo 1 a 13. Josué, capítulo 24, versículo 1 a 13. Depois ajuntou José com todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitaram vossos pais. Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. E também multipliquei a sua semente, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. E levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os gigaseus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, eu os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que expeliram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com teu arco. E eu vos dei a terra que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Então, essa primeira leitura mostra pra gente que Josué, em seu discurso, aqui nós temos o discurso de Josué. Ele faz uma memória dos antepassados, narrando os feitos não deles, mas de Deus. Israel deverá se recordar sempre de tudo o que é e o que se conquista, de tudo, o que é e que se conquista depende da sua fidelidade ao Deus de seus pais, que se adianta para libertá-los, protegê-los e conduzi-los à terra da promessa. Esse comportamento deverá estar presente em todos os gestos, orações e festas, a fim de que a sua vida seja marcada pelo agradecimento constante. Então, que a gente possa sempre, cada vez mais, agradecer, termos gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12. Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e o perguntaram para o tentar: É lícito aos homens repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio
Homem e mulher os fez. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio? Dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse-lhes: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Então, infelizmente, né, quando Jesus se defronta com seus oponentes, percebe-se que a memória, né, percebe que a memória deles, a memória dos fariseus, né, os fariseus que foram atrás de Jesus, a memória deles não está tão afinada com o querer de Deus. Aqueles que buscam surpreendê-lo em alguma palavra usam de estratégias que revelam a dureza dos seus corações. Então, as condições do reino de Deus nem sempre são compreendidas. Então, é preciso muita meditação e atenção ao que Deus inspira, a fim de que a correta manifestação da fé seja sempre fiel aos seus ensinamentos. Dessa forma, a justiça fica manifestada. E mesmo os comportamentos culturais encontram seu sentido e plenitude no querer e na bondade de Deus. Então, que nós realmente possamos sempre, né, cada vez mais, fazer a vontade de Deus na nossa vida, né, sempre procurar seguir os seus ensinamentos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.